E estamos hoje com uma convidada muito especial, a Alda Regina, que é integrante do Instituto Mulher Piauí. Vamos entender um pouco como é racismo estrutural, violência policial e pré-julgamento dos negros e sofre ainda preconceito e também um preconceito duplo da mulher negra. Olá, tudo bom, dona Regina? Como é que vai a senhora? Bom dia, tudo bem? Bom dia. Tanto período de pandemia, mas seguindo a vida. Amém. Bem, preconceito é uma situação que já existe há muito tempo, mas parece que não cessou ainda, parece que está inserido em várias pessoas esse sentimento tão terrível. Na realidade, é muito importante falarmos sobre racismo, porque algumas pessoas acham que isso é mimimi, isso da cabeça da gente é coisa da cabeça das pessoas que são negras. Mas o racismo, ele existe no nosso mundo de uma forma estrutural. Quando a gente fala que é uma forma estrutural, é algo que é para organizar a sociedade de forma que haja um povo, né, privilegiado, que aí é a supremacia branca, e um povo que é excluso, que é a população. Esse racismo hoje, quando a gente fala desse racismo estrutural, a gente quer dizer que o racismo não é eu chegar em um ambiente e dizer que eu sou feia ou que eu sou bonita. O racismo é a gente não se vê em lugares de ascensão social. Não existe uma mobilidade social para a população negra. A população negra continua sendo e exercendo os piores cargos, as piores funções, morando nos piores lugares. Isso é que é racismo, que é diferente desse preconceito. Às vezes eu chego em algum lugar e alguém pode ter um preconceito da minha postura, da minha vida, mas o racismo não. Quando eu chego em lugares, as pessoas, pela minha cor, já querem perguntar se eu quero alguma coisa mais barata, o que é que eu faço, se eu realmente sou professora, né? Se eu disser que sou professora mestra, as pessoas ficam assim, olha assim, mas você, como é que você é professora mestra? Como é que você é uma doutora? Então, quando fala desse racismo estrutural, é esse lugar que a sociedade, que nós, população negra, temos que estar. Nós temos que estar nesse lugar minimizado, inferiorizado. E a gente precisa quebrar toda essa estrutura. E a gente vai, aos poucos, quebrando essa estrutura através dessas nossas manifestações. Não é preciso uma mulher negra morrer, um homem negro morrer, um jovem negro morrer, ou uma criança morrer de uma forma bárbara, como acontece nos Estados Unidos, mas como acontece todo dia no Brasil. Não é preciso isso. É preciso que a gente possa falar sobre isso e dizer que esse racismo mata, ele mata as pessoas, né? Ele causa doença mental às pessoas. A senhora acha que aqui no Brasil, a senhora acha que aqui no Brasil tem um preconceito em especial da polícia contra negros? Muito, bastante, né? Só para contar rapidinho um fato, eu fazia parte de um grupo cultural em que os meninos que ensaiavam nesse grupo Coisa de Negro, eles dobravam a esquina, geralmente eles eram abordados pela polícia. Algum deles voltava, nós tínhamos que ir lá dizer que estávamos ensaiando, chegava ao ponto de ter pessoas que acusavam aqueles meninos, mas ele passou, ele roubou minha bolsa, ele fez isso. Então, e a polícia vem e ela não vai acreditar na fala desses meninos ou dessas mulheres, né? Porque esse estereótipo que tem da nossa cor, ele já faz com que a polícia nos veja de outra forma. Qual é o negro ou a negra que não foi ainda no supermercado e que a gente não peça as pessoas o tempo todo nos rodando, né, nos vigiando, ou dentro de uma loja, alguém, quando a gente chega, as pessoas não ficam logo no seu radinho dizendo para onde a gente vai e nos perseguindo. E a lentagem policial, né, que nós temos, e isso é indiferente, você ser negro, com uma ascensão maior ou menor, mas você sempre é abordado. Temos vários casos aí de jogadores de futebol que a polícia abordou, achando que estava roubando aquele carro e etc. Imagine nós que na periferia, né? Quanta idade a gente não tem para saber se a gente não está, porque a gente causa, né, a nossa cor, a nossa forma de nos vestirmos, causa também essa coisa de dizer, aí sim, é um conceito que se tem em a população negra, é um conceito que se tem de que nós somos marginais e marginalizados, né? Numa conjuntura em que a gente tem que quebrar todos esses paradigmas.
Professora, eu gostaria que a senhora escutasse um pouquinho essa história aqui do livro do Dr. Edgar Pereira, Macambira em Floração, onde na década de 30 houve um surto de pandemia, de peste bubônica, lá para o rumo ali, no sul do Piauí, Pernambuco, e junto, no meio dessa história tão complicada que também nós estamos vivendo agora, também rolou um fato onde um negro casou com a branca e foi rejeitado pela família totalmente, né? Foi ameaçado até de morte, se não tivesse intervenção da família, teriam morto a filha e o rapaz negro que ela teria casado, não é isso? 10 anos depois, foi que fizeram as pazes, a família aceitou esse casal. Mas dias atrás, essa mesma história voltou, uma pessoa que é dos meus parentes, essa história é minha avó e meu avô, que sentiram esse preconceito lá em Fronteiras, no Piauí, que ele era negro e ela era branca. Uma pessoa veio abordar assim, você é neto do Antônio José e da dona Minervina, onde naquela época tem a maior confusão no casamento dela, mas é porque ele era de cor, né? Aí ele fez assim um gesto tão preconceituoso e ainda hoje prevalece o preconceito da década de 30 até agora, muito antes, depois, mas ninguém evolui com nada. Na realidade, isso acontece nós, assim, enquanto mulheres, né? Quantas nós, não nessa geração, mas quantas de nós não ouvimos a mãe dizer precisa casar para melhorar aí, né, um pouco o sangue, etc. É uma cultura que realmente é muito forte, onde foi repassado, que a gente fala, a negação da nossa história. Quando se nega a história e a identidade de um povo, aquele povo passa a ter apenas uma história de interioridade. Então, esses casamentos interraciais, eles eram um casamento em que as pessoas não aceitavam, né? Não podia dizer, é possível uma mulher branca casar com um homem negro, ou o contrário. Por quê? Porque o homem negro, ele é inferior pela sociedade. Ele era considerado, e como muitas pessoas ainda têm na sua mente, de que a população negra ela é inferior. E não era aceito de forma nenhuma. Muitas mulheres tiveram que fugir, ou homens que tiveram que fugir, para ter esse relacionamento interracial. E esse relacionamento interracial, ainda hoje as pessoas que têm esse relacionamento sofrem por conta dos próprios filhos, né? Há filhos que são que o pai é branco, a negra, e que chegam a ter uma tez mais clara, que as pessoas, quando são mãe, que vão levar à escola, a babá da criança. Então, ainda existem esses conflitos. Pode não ser tão acirrado dessa forma, mas a forma como se fala, praticamente é a mesma coisa, não se aceita. Essa mulher negra casada com esse homem branco, nossa, é quase que impossível isso, é uma coisa na cabeça de algumas pessoas que ainda não entenderam que a gente não tem que ser racista, a gente antirracista, a gente detonar esse racismo da cabeça da gente. A gente tem que se conscientizar que população negra, população branca, população indígena, todas essas populações elas contribuíram muito para o progresso do nosso país. São pessoas com inteligência, são pessoas que têm capacidade intelectual de gerir, de coordenar qualquer coisa. Então, não é a cor que tem que interferir. Essa minha cor não quer dizer que eu sou inferior a ninguém. Porém, isso é um processo, né? Muitas pessoas, até pessoas negras, demoram a entender isso. Entender essa variação, demoram a se reconhecer. Porque o racismo estrutural, dizer isso na própria educação, na própria história. Valeu, então. Quando a gente não aprende. Valeu, professora Alda Regina. Aquele abraço para a senhora, tá bom? Foi muitíssimo relevante Obrigada, esse nosso assunto. Vamos ter outra oportunidade, que o tempo é curto, mas tem muita história para a gente debater e esclarecer para a população que esse assunto contra o preconceito não deve se calar nunca. Obrigado, bom dia para a senhora. Bom dia.